Meus caros, vocês já se inscreveram aqui na Salazar TV? Então, inscreva-se. Aqui você vai ficar sempre muito bem informado. Aqui é informação, você sabe como é que funciona. Se você não sabe, seja bem-vindo. E vamos que vamos com as notícias de hoje. No dia 1º de agosto, Romeu Thuma Júnior, em entrevista coletiva, ele pede a suspensão dos cartões corporativos do Corinthians. No dia 1º de agosto, ele faz esse pedido. E o curioso é que ali no mesmo dia, o presidente Osmar Stabile, ele dá uma entrevista ao pessoal da Rádio Bandeirantes. E o Capelanes da Rádio Bandeirantes questiona o presidente, por que não acaba com o cartão corporativo do Corinthians de uma vez por todas, né? Vamos relembrar o que disse Osmar Stabile? O senhor concorda que não deve mais haver para o presidente um cartão corporativo? Essa ação foi tomada já, na verdade, foi tomada hoje. E eles me disseram hoje que existe essa possibilidade de a gente cancelar todos os cartões corporativos, menos um, na verdade, que era o cartão onde você paga as taxas das federações, porque esse aí é obrigado a pagar com cartão corporativo naquele momento, então esse devemos manter, mas só para taxas, tá? Nesse momento, até que a gente encontre outra sugestão da Federação Paulista, da CBF, da Comebol e outras federações. E como o senhor... Bom, tá aí. O presidente Osmar Stabile, portanto, reconheceu que haviam vários cartões corporativos do Corinthians, já havia feito essa solicitação para acabar com todos os cartões, a não ser aquele que pagaria uma taxa para a federação. No entanto, dia 19 de agosto, ou seja, 18 dias depois dele ter dado essa entrevista, 18 dias depois do Romeu Thuma Júnior ter pedido a suspensão do uso dos cartões corporativos do Corinthians, no dia 19 de agosto de 2025, o Corinthians executou a compra de um aparelho que custou R$ 6.333 ao clube. Este aparelho foi comprado para presentear, desta vez, um jogador das categorias de base do Corinthians. Esse jogador havia renovado o contrato com o Corinthians, e o presidente Osmar Stabile decidiu dar um presente ao jogador. Esse presente não estava previsto em cláusula contratual, não tinha nenhuma ligação com a renovação, mas o presidente decidiu presentear o jogador. Só que, de novo, não fez isso com o próprio dinheiro, usou o cartão corporativo do Corinthians, de novo fez a solicitação. O Corinthians executou a compra e, neste caso, de novo, eu fui atrás dos responsáveis ali, das pessoas que passam por este processo. Inclusive tem, por exemplo, o Gavioli, passa por este processo, libera. Por quê? Porque ele não tem poder de barrar uma solicitação do presidente, concordando ou discordando, e conversei com Rafael Salomão. Rafael Salomão, à época, era o gerente administrativo do Corinthians, então ele precisava, o processo precisava passar por ele. Eu só perguntei para ele qual que era o papel dele nesse processo, para justamente entender se eles tinham essa condição de barrar ou de não barrar, ou de... Enfim, o Rafael Salomão disse para mim o seguinte, abre aspas, todos os processos do clube são realizados via central de solicitações e possuem um fluxo de aprovação. O funcionário solicita, o gerente ou supervisor direto pré-aprova, o diretor aprova, o diretor do departamento executor libera, o funcionário executa e, no caso de compras, existe ainda a cotação dos produtos ou serviços e a aprovação do financeiro. Neste caso, aí ele está se referindo justamente a essa compra para o celular para o jogador da base do Corinthians, feita no dia 19 de agosto de 2025, e aí ele diz... Neste caso, como quem fez a solicitação da compra do celular para um garoto da base foi o próprio presidente, através da sua secretária, não me cabia fazer qualquer tipo de indagação, mas tão somente entrar no processo por mera formalidade, de modo que ficasse registrado que tomei ciência, uma vez que no organograma as secretárias da presidência ficam abaixo do departamento administrativo. Está aqui o Rafael Salomão, à época gerente administrativo. Isso aqui serviu para o Salomão apenas confirmar que na categoria de base acontece exatamente como aconteceu lá no profissional e o processo transcorre sem muita indagação, já que é uma solicitação do presidente. Então, a solicitação do presidente, ela tem força maior em cima de qualquer coisa. Bom, gente, dito isso, a informação aqui está simples. Foram 2 presentes solicitados
pelo Osmar Stabile para presentear um jogador do profissional, no caso o zagueiro Kaká, um jogador da categoria de base, que eu prefiro não revelar o nome, o garoto é jovem, não tem nada a ver com isso, não tem culpa disso. Essas duas solicitações foram executadas, o Corinthians então aí gastou cerca de R$25 mil com essas compras, mas as compras, os presentes do Osmar Stabile para fins pessoais destes jogadores não foi comprado, não foi adquirido com dinheiro próprio, foi adquirido com o dinheiro do clube por solicitação pessoal do presidente do Corinthians. Procurei, obviamente, a diretoria de comunicação do Corinthians para questionar, para entender que resposta eles poderiam dar. Conversei com o diretor de comunicação do Corinthians, que já sabia do caso. Assim que eu abordei o assunto, ele já estava ciente de tudo que aconteceu, tanto o garoto da base quanto com o zagueiro Kaká. E a resposta oficial para explicar estes gastos com cartão corporativo, apesar de tudo que aconteceu no passado recente, apesar do pedido do presidente do Conselho Deliberativo à época para suspender o uso, apesar da entrevista do próprio Osmar Stabile dizendo que já havia dado andamento nesse processo para cancelar os cartões, apesar de ser dinheiro do clube para presentear jogadores de futebol da base e do profissional com bens pessoais. Apesar de tudo isso, a resposta foi, abre aspas, o processo de aquisição dos aparelhos celulares respeitou todos os trâmites dos procedimentos internos do clube, com sistema de solicitação de compra via sistema, notas fiscais e aprovação dentro da normalidade. O que eu fiz? Falei, bom, reforcei o questionamento sobre, a minha pergunta no caso foi, mas sobre a compra ter sido feita com cartão corporativo para jogador. O presidente Osmar Stabile, o clube não pretende se manifestar exatamente sobre isso, fiz esse questionamento e na resposta, o diretor de comunicação, claro, envia a resposta oficial do clube em nome de Osmar Stabile, diz que foi feito via cartão do departamento de compras. Aí anteriormente ele diz, não foi cartão corporativo, até porque ele não tem cartão. No caso, Osmar Stabile. Foi feita a compra dos aparelhos para os jogadores, foi feito via cartão do departamento de compras. Aí cabe aqui uma nota nossa aqui da reportagem, porque o cartão do departamento de compras também é um cartão corporativo, assim como o cartão do presidente. O presidente claramente não utilizou o cartão corporativo destinado ao presidente, mas utilizou um outro cartão corporativo do clube, né? O do cartão corporativo do departamento de compras. Tá aí, tá feito. Então, mais um caso importante. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. Só que é o seguinte, ele precisa ter uma proposta padrão Corinthians, não padrão André Cury. Só pensa nele. Tá? Padrão Corinthians. Agora, não me venha com um acordão, né? O Corinthians. Tipo, a grana que devia pro André Cury, abre mão, que eu pago o André Cury, eu libero o Yuri, não me venham com isso, hein, velho? Isso é opinião, tá? Entendeu? Ele tem o direito de querer sair, mas não tem o direito de falar. Até tem o direito de falar, mas é muita falta de sabedoria falar isso. Entendeu? E quem não entendeu o contexto deve repensar em voltar a estudar. Tá? Samir, soltaram que o Hugo também pediu para sair. Tá? Mas que tem alguma coisa com o Osmar, tem, óbvio. Estamos chegando a 1000 likes aí, muito obrigado. Vamos mudar de assunto, vamos falar do Memphis. Cara, isso piora. Cara, eu fiquei sabendo de tanta coisa da reunião do Memphis com os Gaviões. Esse já quer ficar. Esse quer ficar. Tá? Mas esse não querem ficar com ele. E ele sabe. E ele quis passar isso pra torcida. Pra mim, discernindo o que tá acontecendo em relação ao Memphis, discernindo, né, em relação que o que aconteceu com o Memphis, ele foi pedir ajuda lá pra torcida, pra mim.
Entendeu? Varão Cagueta. Ele foi pedir ajuda. Ele foi pedir ajuda. Porque ele sabe que não vão ficar com ele, só que tem um problema. Os Gaviões da Fiel já estão de saco cheio de muita gente dentro do Corinthians. Tem muita gente dos Gaviões que não aguenta mais. Marcelo Paes, Vinícius do marketing. Entendeu? E me falaram que se o Memphis não ficar e jogar em algum clube aqui do Brasil com o Corinthians pagando ele, meu irmão, vai virar um caos. Vocês têm noção do que eu tô falando? O Memphis foi humilde diante lá dos Gaviões, falou que topa tudo para ficar. E agora a torcida teme que o caso Neymar seja revivido em 2026. O que seria isso? Né? Lembra do Neymar jogando no Inter e o Corinthians pagando o Neymar? Lembra disso? Quem era na época? Era Antônio Roque Cittadini? Quem era o espertalhão? Quem que era na época? Agora, a torcida teme isso. Por quê? Tá? Ele pode jogar num Cruzeiro da vida ou num Grêmio da vida, porque ele gostou do Brasil, tá comprando casa aí no Brasil, tá de namorico, parece que tá apaixonado. Entendeu? E aí? O Neymar ainda fez um golaço contra a gente, exatamente no Pacaembu. Exatamente. O pessoal falando ia ficar muito luto. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Memphis sabe que tem condições de ficar no Brasil por outro clube. Lembra aquela entrevista que ele deu para Romário TV? Eu acho que ele tem condição de... Eu acho que ele sabe que outro clube pode pagar o que ele quer. Só que é o seguinte, o Corinthians virou refém do Memphis e do contrato dele, né? Virou refém. Por quê? O Corinthians deve 40 e quase 45 milhões para ele. O Corinthians precisa pagar esses 45 milhões e vão ser parcelados. Ele falou para a torcida que aceita parcelar, mas em quantas vezes? Se ele parcelar em 10, nós estamos falando aí de 4 milhões e meio por mês. Se ele parcelar em 20, nós estamos falando de mais de 2 milhões por mês. E aí ele aceita ganhar um salário tipo Yuri Alberto. 2 milhões e meio. Com mais a dívida de 4, se ele fizer em 10 vezes, vai para 6 e pouco o salário. 7. Vai para 7, né? 4,5 com 2,5. Então, assim, cara, é uma situação muito difícil. O Corinthians está refém. O Corinthians está com um problemão no ataque. O Corinthians está com um problemão no ataque. Entendeu? Tá com um problemão no ataque. Agora eu não sei o que o Corinthians vai fazer. Tá? E salve nação corintiana. Essa informação de que o Hugo Souza, né, também estaria aí basicamente vendido aí também na próxima janela, tá? Bom, aqui é aquela coisa, né? Eu vou aguardar mais, beleza? Ainda nem teve a convocação de Ancelotti, enfim. Tem que aguardar aí realmente, mas já tem aí rumores, né? Até de fontes confiáveis aí de que o Hugo Souza pode sim já tá aí muito perto de deixar o Corinthians, tá? Mas por algum motivo tá sendo guardado aí a informação pelo menos da boca dele, né? Vindo aí da staff dele também, né? Enquanto que o Yuri Alberto, né, divulgou que quer sair antes mesmo de chegar a proposta, né? Isso aí foi vacilo da parte dele, tá? Bora ver como é que o Diniz vai agir a isso, né? Acho que não vai afetar muita coisa, vai continuar usando ele aí normalmente, até porque
o Yuri jogando bem aumenta a chance de um time querer pagar melhor por ele, né? Já que hoje não tem nenhuma proposta aí ativa, porque o Yuri veio jogando mal ultimamente. Então o Yuri, né, tem a chance aí de nesses últimos tempos aí melhorar muito para poder receber boas propostas, né?